Olá! Hoje vocês vão aprender sobre porcentagem. O que é porcentagem? A palavra porcentagem quer dizer porcento. As frações centesimais 9 centésimo, 16 centésimos e 25 centésimos podem ser escritas utilizando o símbolo de porcentagem. Nós utilizamos este símbolo aqui para indicar que é uma porcentagem. Nós podemos ver que 9%, 16% e 25%. Nós podemos escrever utilizando esta simbologia ou nós podemos também representar através de uma fração centesimal. Grande parte dos cálculos de porcentagem podem ser realizados utilizando o cálculo mental, que 100% é o valor total, 50% é a metade, portanto, uma divisão por 2, 25% é a metade da metade, portanto, uma divisão por 4, 10%, um décimo, portanto, uma divisão por 10, e um centésimo, uma divisão por 100. Observe este exemplo, onde esta bolsinha aqui custa R$ 60. Se nós quisermos saber 100% deste valor, 100% é o valor total, portanto, será R$ 60. E 50% será a metade, portanto, uma divisão por 2, que será R$ 30. 25%, a metade da metade, uma divisão por 4, portanto, R$ 15. 10%, uma divisão por 10, portanto, R$ 6. E se eu quiser saber 1% deste valor aqui, será feito uma divisão por 100, 60 centavos. Nós temos aqui outro exemplo, uma calça que custa R$ 88, onde 100% indica a sua totalidade, 50% indica a sua metade, 25% metade da metade, 10% uma divisão por 10 e 1% uma divisão por 100. E se eu quisesse saber 75%? Eu posso fazer uma decomposição, ou seja, calcular 50% deste valor e depois calcular 25% deste valor. 50% será feito uma divisão por 2. A sua metade, 460, vai dar 230. E 25%, a metade da metade, ou seja, uma divisão por 4, que dará R$ 115. E aí eu adiciono 230 mais 115 e 75% de 460 ficará R$ 345. Então, hoje eu vou gravar aqui umas questões relacionadas à porcentagem. Essa primeira questão aqui, deixa eu pegar o pincel. Essa primeira questão aqui, existem várias formas de se resolver essa questão. Mas o livro SAS, ele propôs dessa forma aqui. Mas eu posso resolver como regra de 3 simples também. E aqui tá falando assim, que a fatura de um cartão é de R$ 600. Se neste mês Jane pagou apenas R$ 240, quantos por cento do total da fatura ela pagou? Então, a totalidade deste cartão sempre vai ser aqui no denominador. Ou seja, o denominador, ele indica a totalidade, tá? Então, de R$ 600 que ela deveria ter pago, ela pagou apenas R$ 240. E aqui nós temos uma divisão de frações, né? Eu posso fazer um cancelamento aqui, né? Onde eu vou ficar com 24 sessentavos, tá? Igual o livro tá aqui, ó, 24 sessentavos. Bom, eu quero saber, a questão me pediu esse valor aqui em porcentagem. Então, eu vou ter que transformar esse número aqui, 24 centavos, em uma fração centesimal. A fração centesimal é aquela que a gente tem o denominador 100. Então, eu vou utilizar a equivalência de frações, né?
eu vou, então, ou multiplicar ou dividir aqui por 6, no caso foi uma divisão, né? Por 6. Reduzir aqui, ó. Ficou 4 décimos e depois eu multipliquei aqui por 10. 4 vezes 10, 40 e 10 vezes 10, 100. Mas eu posso fazer como regra de 3 simples também que dá certo, tá? E o resultado, então, vai ser 40%, né? A Jane pagou 40% do total da fatura. Nessa segunda questão aqui, tá falando assim, que ao comprar um notebook de R$ 1.800 à vista, o Marcelo ele obteve um desconto de 12%. Qual foi o preço que ele pagou pelo aparelho? Qual foi o valor do desconto obtido? Tem duas perguntas aqui, né? Então, eu vou armar aqui, vou colocar 12%, vou colocar na forma fracionária, né? O meu denominador sempre vai ser 100. 12%, o D é uma multiplicação de 1.800. E agora, eu tenho uma multiplicação de fração. Eu sempre coloco aqui o 1 aqui, ó, né? E aí, agora eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 12 vezes 1.800 vai dar 21.600. 21.600. E 100 vezes 1 vai ficar 100. Agora, eu posso cancelar, né? Essa aqui é uma divisão, 21.600 dividido por 100. Posso cancelar esse com esse e esse com esse. 216 dividido por 1, 216. Né? O desconto obtido foi 216. Agora, basta eu retirar do valor total, né? Aqui do valor de 1.800, e eu vou ter R$ 1.584. A terceira questão, ela me fala assim, ó. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Quilate, né? Aí tá falando sobre o ouro. O ouro é usado na joalheria, na indústria e como reserva de valores para países, para a confecção de joias. Os ourives, ele precisa adicionar outros metais além do ouro puro. A medida da pureza do ouro é dada em quilates. O ouro puro tem 20 quilates. Lembra que eu falei para vocês que o total ele fica aqui no denominador? Então, eu vou colocar aqui no denominador a totalidade, que é 24 quilates, né? E é utilizado desses 24, 18 para a fabricação de ouro, tá bom? E agora, como isso aqui é uma fração, sempre que possível eu tenho que reduzir, ou seja, eu tenho que dividir pelo maior divisor comum. Eu posso ou fazer sucessivas divisão, ou então eu utilizar o método de MDC e encontrar aqui, né, o maior divisor comum, que é 6. Eu dividindo 18 por 6 e 24 por 6, eu vou ter 3 quartos, tá? Aí na alternativa B, que porcentagem de ouro puro esse anel apresenta, né? Nós temos 3 quartos aqui. O livro utilizou a equivalência de frações para encontrar a porcentagem. Mas pode observar aqui, ó. Esse aqui é o inteiro, certo? Isso aqui indica o quê? A totalidade, ou seja, o 100%. Se eu cortar aqui no meio, eu representar na forma fracionária, eu tenho meio, né? Aqui vai ter 50%. E aqui vai ser 50%. E se eu dividir por 4, né? Se eu dividir por 4, eu vou ter 25% cada parte, pois a minha totalidade é 100, né? E aí, eu vou ter o quê? Representando aqui, ó, as partes pintadas, as 3 partes, que são os 3 quartos, né? 25 mais 25, 50, mais 25, 75%, certo? Agora, vamos para outra questão.
Nessa outra questão aqui, tá falando assim, leia o anúncio a seguir, né? Qual será o desconto do terreno após um ano? Caso um cliente faça essa opção de investimento. Então, nós temos uma opção aqui de investimento, né? Tá falando, compre um terreno e construa a casa dos seus sonhos. O valor inicial desse terreno é de 200 mil. A valorização do terreno é 15% ao ano, né? Ele vai pagar daqui a um ano, então eu tenho que calcular, né? Com 15% de acréscimo. Então, eu vou colocar aqui 15%, é uma fração centesimal, cujo denominador é 100, 15% de. Esse D é uma multiplicação. De quanto? De 200 mil. Eu vou guardar os zeros do dinheiro, depois eu coloco no final, e esse aqui também para facilitar os meus cálculos. Vou colocar aqui 200, né? Como é um número inteiro e eu estou trabalhando com um número fracionário, eu sempre coloco um aqui embaixo, e aí eu tenho uma multiplicação de fração, tá? 15 vezes 2, 30. E eu pego aqui os dois zeros, né? 100 vezes 1, 100. Agora, eu tenho uma divisão, eu posso fazer cancelamento, esse com esse, esse com esse. 30 dividido por 1, 30. Agora, eu vou ter que acrescentar esses 3 zeros aqui, né? Eu dou dinheiro dos reais. Vai ficar 30 mil de acréscimo. Então, 200 mil, né? Mais os 30 mil, vai ficar 230 mil aqui o valor, ó. O resultado final. A próxima questão de porcentagem. A próxima questão de porcentagem, deixa eu pegar o pincel aqui. A próxima questão está falando assim, em uma academia com 680 alunos. Então, esses 680 aqui é a minha totalidade. Esse 680, ele indica 100%, tá? Esses 680 aqui. Então, 680 alunos foram matriculados. Foi feito um levantamento da frequência desses alunos e dos horários escolhidos por eles para a prática de atividade física. Com isso, verificou-se que 45% dos alunos, vamos grifar aqui, frequenta à noite, tá? A academia. 40% frequenta à tarde e os demais pela manhã. Então, meninos, vocês têm que ter noção da totalidade, que é o 100%, tá? Totalidade sempre será o 100%. Então, se 45% frequenta à noite e 40% frequenta à tarde, então eu tenho aqui 85%. Então, o restante que frequenta pela manhã será relacionado a 15%. Então, eu vou fazer o cálculo aqui. 15 é uma fração centesimal, cujo denominador é 100, né? 15% de quanto? De 680. De 680. Como aqui, né, eu estou trabalhando com número fracionário e com número inteiro, eu gosto de colocar um aqui. Não é necessário, mas eu gosto de colocar. E agora eu tenho o quê? Uma multiplicação de fração, né? Então, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Então, 15 vezes 680 vai dar 10.200. 10.200. E 100 vezes 1, 100. Uma divisão aqui agora, né? Uma divisão de fração. Tem o numerador, denominador, esse traço aqui indica uma divisão. Agora, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um cancelamento. Cancelo este com este e este com este aqui. Eu vou ter 102 dividido por 1. 102 dividido por 1 vai ficar 102. Então, 102 alunos frequentam a academia pela manhã, tá? E na alternativa B aqui, na alternativa B, está pedindo para calcular a diferença entre os números de alunos que frequentam a academia à noite e à tarde. Então, assim, 45% frequenta à noite
e 40% à tarde. Então, a diferença entre os dois vai ser de 5%. E agora basta eu calcular. 5%, né? Uma fração centesimal, 5% de, esse D é uma multiplicação, de quanto? De 680, que é o valor total dos alunos, né? E agora, como eu falei para vocês, eu tenho um número fracionário aqui e um número inteiro, eu coloco sempre o número 1 aqui, ó, tá? E eu tenho agora uma multiplicação de fração. A multiplicação de fração, você resolve dessa forma, multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador, tá bom? Então, 5 vezes 680 vai dar 3.400. E 100 vezes 1, 100. Agora, uma divisão de fração, né? Você corta aqui e aqui. Eu posso cancelar, tá? Se tiver a mesma quantidade de zeros. E aqui e aqui. Vai ficar 34 dividido por 1, 34. Então, a diferença é de 34 alunos.